Amém. Louvado seja Deus. Estou muito feliz por mais uma noite poder estar aqui. O trabalho agora mudou o horário, graças a Deus. Então, estou muito feliz por estar aqui hoje, participando com os irmãos desse banquete espiritual, né? Nós Amém. iremos falar hoje dessa figura, essa figura maravilhosa que é Jesus. Ele é o centro das nossas reuniões. Louvo a Deus pela vida do professor, pela vida do irmão Felipe, da irmã Jacira, do Vani e outros que irão participar. Muitos disseram que ia participar, estão vindo do trabalho, etc. O tema de hoje é Jesus, seu programa e seus colaboradores. Eu queria orar ao Senhor nesse momento. Pai, muito obrigado, porque tu nos dá a oportunidade, o privilégio, Senhor, do conforto de nossos lares, nós mergulharmos um pouco na tua palavra. Jesus, quão privilégio é esse? Quão maravilhoso é isso? Muitas das vezes nós não paramos para imaginar qual a importância isso tem em nossas vidas, qual a dificuldade que muitos tiveram em poder ter esse privilégio de estar aqui. Nós temos luz, energia, nós temos um aparelho, nós temos visão, Aleluia. olhos, temos ouvidos, nós temos uma cadeira, temos um lar. Jesus, tantas coisas nós temos e nós, às vezes, não agradecemos a Ti, Pai. Me perdoa, Senhor, me perdoa, nos perdoa. Por isso, Senhor, muito obrigado por essa reunião espiritual que se inicia nesse momento. Guarda a vida do nosso professor que se predispõe nesse ofício, no corpo, a nos ensinar, Pai. Muito obrigado por tudo. Amém. Vamos Amém. lá, professor. Eu lerei Marcos 1, do Sim. 14 ao 20. Diz assim o texto sagrado. Depois que João Batista foi preso, Jesus voltou para a Galiléia, pregando a boa notícia de Deus. O tempo já se cumpriu e o reino de Deus está próximo. Convertam-se e acreditem na boa notícia. Ao passar pela beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e seu irmão André. Estavam jogando a rede no mar, pois eram pescadores. Jesus disse para eles: sigam-me, e eu farei vocês se tornarem pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, Jesus viu Tiago e João, filhos de Zebedeu, estavam na barca, consertando as redes. Jesus logo chamou e eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, seguindo a Jesus. Vamos ao aprofundamento. Antes de dirigir nossa atenção para a pessoa de Jesus, Marcos acena mais uma vez para João Batista. Recordando sua prisão, o Evangelho mostrará o resultado disso em Marcos 6, 14 e 29 ao 29. Com essa informação, pretende-se mostrar algo importante, com a prisão do precursor fechasse o Antigo Testamento e abre-se o Novo, na pessoa de Jesus. João Batista pertencia ao tempo das promessas e expectativas, mas esse tempo chegou ao fim. Contudo, a recordação de João na cadeia é sintomática. Por que foi preso? Por que foi preso? O que vai acontecer com o Messias que ele anunciou? O que vai acontecer a quem agir com ele? O tempo dirá. Não desanimemos. Agora, finalmente, o Evangelho aponta para Jesus, o inaugurador do Novo Testamento, portador da boa notícia, o Messias, o Filho amado de Deus, aquele que está repleto do Espírito Santo. E o mostra justamente na Galiléia, terra de gente sofrida. É a terra de onde Jesus vem e para onde vai, a fim de anunciar a boa notícia. São as primeiras palavras de Jesus em Marcos. Cada evangelista escolheu cuidadosamente o primeiro pronunciamento de Jesus, tornando-o um programa de vida. Ele afirma três coisas. Síntese da boa notícia. Acabou o tempo de espera e expectativa, o reino de Deus está próximo, e por isso será necessário dar-lhe adesão plena, no caso, a conversão. No centro dessas três coisas encontra-se a proclamação da proximidade do reino, ou reinado de Deus. É a boa notícia. No passado, houve muita expectativa quanto a isso, e o fracasso da monarquia, desaparecida com o auxílio da Babilônia, na Babilônia, no século VI,
antes de Cristo. Só fez aumentar a esperança no dia em que Deus reinaria pessoalmente no meio de seu povo. No passado do povo de Deus, uma corrente antimonárquica nunca aceitou a ideia de um rei humano. Apesar da minoritária, essa corrente deixou nos textos importantes espalhados para o Antigo Testamento. Quem manteve vivo esse sonho, sobretudo o pessoal da Galileia, via esse anúncio como grande realização de suas expectativas. De fato, no passado, a Galileia foi parte do Reino do Norte, onde viveram 10 das antigas tribos de Israel, e tinha sido foco de resistência contra a monarquia do Sul. Jesus anuncia a proximidade do Reino de Deus. Por que não anuncia a chegada? Essa é uma estratégia de Marcos. O reinado de Deus está próximo, porque Jesus ainda não começou a agir milagres. À medida que foi agindo, o reino se tornará sempre mais próximo. Portanto, será preciso prestar muita atenção à ação de Jesus até o fim, pois seus atos de libertação e de vida vão fazendo o reinado de Deus aproximar-se sempre mais. A essas alturas, o catecúmeno recebia um alerta. Você quer ver a aproximação sempre crescente do reino de Deus? Então faça duas coisas. Dê sua adesão à boa notícia trazida por Jesus e, depois de receber o batismo, será convidado a fazer o que ele vai fazendo ao longo do Evangelho. A conversão, portanto, supõe uma adesão que envolve não apenas a vontade da pessoa, mas também suas ações. Feita a revelação da boa notícia e tendo pedido adesão, Jesus procura imediatamente colaboradores. Um galileu à procura de galileus. Como se pode ver, ele não endossa os preconceitos que havia contra o pessoal da Galileia. Pelo contrário, é com a colaboração deles que pretende trazer o reino sempre mais perto. Do futuro grupo dos 12, Marcos mostra apenas o chamado de 5: Simão, André, Tiago e João, além de Levi, conhecido como Mateus em outros evangelhos. Por que não mostrou como os outros foram chamados? Talvez por razões catequéticas. Ou seja, quer sublinhar que a maioria dos chamados, como o de quem se interessou por Jesus e pretende conhecê-lo, como o Evangelho de Marcos, não vem acompanhado de ostentação e publicidade. O compromisso é mais importante que a o compromisso é mais importante que a publicidade. Aquilo que encontramos na vocação desses 5 serve de referência para todos os chamados posteriores. Notemos alguns detalhes. 1. A iniciativa de Jesus, que passa a ver e chama. 2. As pessoas chamadas não estão fazendo nada de extraordinário. Pescam ou cobram taxa. Tarefa pesada, pesca ou suja, cobrar imposto. 3. O desafio é igual para todos, segui-lo. 4. A promessa é um tanto vaga. Ser pescador de homens e requer confiança e generosidade, como deve ter ficado o pai de Tiago e João ao perder, de repente, 2 filhos adultos. 5. A resposta é imediata. Os 5 largam imediatamente tudo: redes, pais, empregados, ofício de cobrador de impostos. A essas alturas, certamente o catecúmeno sentia-se desafiado e provocado na pessoa desses 5 chamados. Em outras palavras, era o momento de examinar suas disposições, comparando-as com as de Simão, André, Tiago, João e Levi. Professor, por favor, fique à vontade. Amém. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz. É uma alegria estar aqui com vocês novamente, para a gente trabalhar esse texto tão importante da Palavra de Deus, e essa exposição que foi muito bem feita pelo autor e também muito bem lida pelo irmão Isaías. O título é bastante chamativo, né? Jesus, seu programa e seus colaboradores. Se nós olharmos o título, a gente tem aqui um resumo do Evangelho, né? Um resumo de toda essa jornada do Evangelho. A pessoa de Jesus, que é o próprio reino, o programa dele, né? O que ele veio trazer, o que ele veio fazer, e os colaboradores, que são as pessoas que ele conta para atingir esse objetivo. Então, o texto selecionado e que foi descrito aí pelo irmão Isaías é o capítulo 1, versículo 14 ao versículo 20. Eu vou fazer aqui uma leitura comentada diante daquilo que o autor colocou para nós e daquilo que o texto pode apresentar, e como de costume,
eu devolvo para o irmão Isaías para os irmãos fazerem as considerações, tá bom? Então vamos lá. O texto começa assim: depois que João Batista foi preso. Os irmãos vejam que existe aqui na configuração do texto essa cláusula temporal bem colocada. Você não tá aqui, não. O que vai ser trazido tem que ser entendido a partir da morte de João. Ou seja, o fato que inicia essa ação de Jesus é a prisão de João, não é preso. Então nós temos que olhar o seguinte: o anunciador, aquele que veio preparando o caminho do Senhor, ele se encontra agora nessa situação. Ele está preso, ele está imobilizado. Ele agora está fora do circuito. Ele já fez o que ele tinha que fazer e agora ele está avançando para a sua jornada. Ele vai morrer por testemunhar a verdade, né? No capítulo 6 do Evangelho vai mostrar como se deu a morte de Jesus, a morte de João, e o Evangelho já antecipa isso aqui na prisão para mostrar que o programa de Jesus ele vai ser realizado após a prisão de João Batista. Vou falar aqui para o irmão Isaías, não sei se tem alguém que está com o microfone aberto e está com alguma televisão. Está dando algum reflexo aí, né? Então é o seguinte: depois que o João Batista ele foi preso, o texto vai agora, na cláusula temporal, vai voltar para a questão geográfica. Jesus voltou para a Galiléia. Veja que a intenção aqui dos editores do Evangelho é posicionar Jesus geograficamente também. Então a gente tem essa noção, a noção temporal, né, depois da prisão de João, e agora uma noção geográfica. Jesus ele volta para a Galiléia. É importante esse local vai ser muito bem trabalhado nesse evangelho todo, até o seu fim. Porque lá na ressurreição, nós vamos ver que o texto vai dizer que Jesus, ele ordena que os seus discípulos o encontrem na Galiléia. Então, o evangelho de Marcos, ele mostra esse itinerário da Galiléia. Jesus começa na Galiléia, aí ele encerra lá em Jerusalém, aí depois da ressurreição, ele volta para a Galiléia e ele quer encontrar os discípulos na Galiléia, porque é a partir da Galiléia que vai se dar essa expansão do evangelho. Então, aqui existe toda essa construção geográfica para nós acompanharmos, né? E o que ele faz? Ele começa pregando a boa notícia. Olha que interessante. O início do programa de Jesus é o anúncio da boa notícia do evangelho, né? A boa notícia de Deus. Então, Jesus ele vem trazendo essa boa notícia. É isso que o evangelho ressalta. O início da pregação de Jesus, do seu ministério, é trazer uma boa notícia. Por quê? Porque o tempo já está se cumprindo. Tudo aquilo que foi profetizado, tudo aquilo que foi falado, todas as expectativas, elas agora terão um cumprimento na pessoa de Jesus. Então, o que ele anunciava, né? Qual que é o resumo que Marcos coloca aqui? O tempo já se cumpriu e o reino de Deus está próximo. Convertam-se e acreditem na boa nova, na boa notícia. O tempo já se cumpriu, ou seja, aqui é uma expressão apocalíptica que nós dizemos, né? É aquela irrupção que surge. É uma intervenção de Deus na história. Qual que é essa intervenção? É a intervenção, não é apenas mais uma intervenção. Essa é a intervenção definitiva de Deus na história através de seu Filho. O tempo já está cumprido, o reinado de Deus se aproxima. Essa expressão reino de Deus, ela deveria ser traduzida como, ou é, em algumas versões, como o reinado, né? Porque quando se fala de reino, as pessoas sempre procuram vincular com reinos humanos. Então, procuram um local, uma sede, um gabinete, algo que demonstre um poderio. Mas quando se fala de reinado de Deus, é o governo de Deus. É o padrão de Deus que é estabelecido na terra. Não é que Deus vai descer com o seu gabinete, com o seu trono aqui na terra. Quando Jesus orava, venha o seu reino, venha o seu reinado, que haja assim na terra como é no céu, o que está mostrando? Que a dimensão celestial do reino de Deus, ela deva vir à terra. Então, por isso que é melhor traduzir como um reinado, né? A forma como Deus governa, a forma como Deus age, assim no céu, ela tem que ser vista aqui na terra. E é exigida a conversão.
O que seria a conversão? É a mudança de mente, né? É a metanoia. A conversão não é a adesão a uma nova religião. Não é a pessoa sair de uma religião e ir para outra. A conversão é a mudança da mente. É você mudar a sua perspectiva de vida. E isso só é possível através do evangelho, né? Porque você é dando crédito a essa boa notícia e você vai conseguir enxergar as coisas pelo prisma correto. Então, quando se fala de conversão, muita gente acha que é uma troca de moralidade, que é uma nova forma da pessoa se vestir, de ela falar. Isso pode fazer parte, sim, dessa nova mentalidade. Mas o essencial da conversão é essa mudança de mente. É eu começar agora a enxergar as coisas da forma de Deus. Por que que o evangelho, de fato, é uma boa nova? Por que que ela é uma novidade? É porque ela é algo que ninguém vai conseguir entender num primeiro momento, de tão nova que é. Nem João Batista, nem as pessoas ali próximas, nem os seus discípulos caminhando com Jesus, muitas vezes, eles compreendiam a novidade do reino de Deus. É algo tão sublime, tão maravilhoso, é tão novo, que demorou para as pessoas entenderem o que era isso. Mesmo com essa mudança de mente, mesmo seguindo Jesus, as pessoas tiveram dificuldade de entender o que seria de fato esse reino de Deus, porque ele era novo. Embora as pessoas tinham suas expectativas sobre o governo de Deus, sobre essa irrupção do reino de Deus, quando Jesus manifesta isso, as pessoas não compreendem. Muitas coisas que Jesus falava, ele dizia que elas só entenderiam depois, com a vinda do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele é o tradutor. Ele é aquele que ele faz que o reino de Deus seja, de fato, incorporado na nossa vida. Por isso que Paulo vai dizer, né? Que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito. O reino de Deus, ele tem essa característica espiritual, ele não é deste mundo. Ele atua aqui nesse mundo, mas a origem dele é uma origem celestial. E aí o texto vai falar dessa questão de como Jesus vai caminhando na Galileia, né? Posicionou Jesus geograficamente na Galileia e vai mostrar o que ele fez. Então o texto diz assim: ao passar pela beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André. Estavam jogando a rede, pois eram pescadores. Isso é muito interessante, porque o chamado do evangelho, ele não é um chamado miraculoso na maioria das vezes, como bem colocou aqui o comentarista. Existem conversões, chamamentos miraculosos. Existem aparições gloriosas, como foi a de Paulo, né? Mas nem todo mundo aqui teve uma conversão, ou um chamamento, uma vocação como a de Paulo. A maioria aqui de nós teve esse chamamento no dia a dia, né? O Senhor se apresentando de várias formas, o Senhor usando alguém para nos falar a palavra, ou talvez você fazendo a leitura de um texto. Diversas formas Deus alcança. Aqui o texto ele mostra essa simplicidade de Jesus. Ele passa ali e ele vai no trabalho cotidiano das pessoas. Ele vista ali, né? João, Simão e seu irmão André. Olha que interessante. Você imagina a cena. Se coloca nesse lugar. Jesus está ali andando pela beira do mar e ele vê ali os pescadores no seu dia a dia, fazendo o seu trabalho. Agora se coloca no lugar de Simão, de André. Ele sai para mais um dia de trabalho, na expectativa ali de conseguir os peixes, né, de conseguir pescar para ter o seu salário, para ter com que sustentar as suas famílias, né? E eles estão ali trabalhando, eles não têm nem noção do que vai acontecer na vida deles. E assim é a conversão muitas vezes. É no nosso dia a dia, no momento que a gente menos espera, o reino de Deus ele traz essa irrupção para nós. Jesus nos encontra. Aqui não mostra que é Pedro, que não é Simão, que não é André, que estão indo atrás de Jesus, que estão querendo uma transformação de vida, nada disso. Eles estão trabalhando normalmente. E Jesus chega para eles ali e faz o convite, né? O chamamento. Olha o que Jesus diz para eles: sigam-me, e eu farei vocês se tornarem pescadores de homens. Olha como que esse evangelho coloca a resposta, né? Você imagina, Lucas ele já desenvolve mais isso. Ele mostra o espanto de Pedro, a reação de Pedro. Aqui Marcos, como ele é muito objetivo, como ele é muito direto, ele vai usar esse advérbio, né? Ele vai falar assim, ó, eles imediatamente deixaram as redes e seguiram a Jesus. Então, o que o evangelho está mostrando aqui para a gente? Eles deixaram a coisa mais importante que eles tinham ali, que era só as redes. Mostrando o quê?
que não há nada que impeça a gente de seguir a Jesus. Tudo que é tido como importante perde o sentido perto do chamamento de Jesus. Quando Jesus nos chama, nós sempre temos algo a deixar. Alguns deixam família, outros deixam riquezas, outros deixam seu modo de viver, outros deixam a sua própria esperança, os seus sonhos para seguir a Jesus. Esses aqui deixaram as suas redes, deixaram o trabalho, né? Deixaram aquele que era o ganha-pão deles. E olha que interessante. Jesus os chama e eles passam a seguir Jesus. Aí o texto vai dizendo que Jesus vai caminhando, ou seja, ele está nessa atividade, ele está construindo ali a sua rede de relacionamentos que serão as pessoas que irão ajudá-lo na divulgação da Boa Nova. Caminhando mais um pouco, Jesus viu Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes. Olha que trabalho interessante, né? Enquanto alguns ali estavam jogando as redes, pescando, esse aqui fazia um trabalho de suporte. Eles estavam consertando as redes, né? Ou seja, Jesus chama pessoas de todo tipo de profissão, de todo tipo de etnia, de todo tipo de classe social. Para Jesus não tem acepção de pessoas. Ele está naquele ambiente, ele encontra ali mais dois, né? E chamam eles. E interessante que falam que eles eram filhos de Zebedeu. Aqui posiciona a questão familiar deles. Jesus logo os chamou. Jesus tinha pressa em chamá-los, né? Eles deixaram seu pai, Zebedeu, na barca com os empregados e partiram seguindo a Jesus. O que esses aqui deixaram? Deixaram o pai. O pai, com certeza, era a fonte de sustento. Então, você vê, uns deixam o próprio trabalho, de onde eles tiram o seu recurso para sustentar a sua família. Outros deixaram a sua fonte de riqueza, fonte de trabalho, que era o pai. Eles estavam consertando as redes, possivelmente as redes eram do seu pai. E eles seguiram a Jesus. Você imagina o conflito, né? O autor aqui do texto, ele até fala sobre isso. Você imagina o Zebedeu. O que ele começa a pensar? Ele perde ali 2 trabalhadores, 2 filhos, 2 companhias para o seguimento de Jesus. E o que o texto evangélico vai mostrar para a gente? Que nada deve impedir a gente de seguir a Jesus pelo seu santo caminho. Nem família, nem trabalho, nem expectativa de vida, nada. Nada pode impedir a gente de seguir a Jesus. Então, nessa catequese, que é, claro, o passo a passo inicial do seguimento de Jesus, aqui nós já começamos a entender como que se dá isso. O evangelho, a boa notícia, chega até nós. E nós nunca devemos colocar nada como empecilho. E detalhe, não somente no início da fé, mas também a cada chamamento do Senhor, nós nunca devemos colocar nada como empecilho. A gente vê que tem gente que começa bem no chamamento do Senhor. Eu diz assim, eu vou abrir mão de tudo, eu coloco minha vida à inteira disposição do Senhor. Mas conforme o tempo vai passando, essa pessoa ela vai avançando na sociedade, ela começa a colocar obstáculos, dificuldades para Jesus. Então, que nesse texto evangélico dessa noite, a gente possa meditar se nós estamos cumprindo fielmente esse chamamento do Senhor. Se nós já deixamos tudo que nós devemos deixar para seguir a Jesus, ou se tem algo ainda que impede a gente de ter um seguimento pleno. Lembrando, esses homens aqui, eles não tinham a mínima noção do que aconteceria na vida deles. Se eles seguissem a sua profissão, se eles seguissem a sua jornada, talvez eles até crescessem financeiramente, tivessem uma vida próspera, mas nós nunca saberíamos quem era Pedro, né, quem era Tiago, quem era João, quem era André. Esses homens nunca estariam na história. E hoje você vê, eles são lembrados no mundo inteiro, porque eles foram obedientes ao chamamento do Senhor. Então, sempre quando o Senhor chama, ele não é um Deus irresponsável. Ele não é um Deus que nos chama e vai nos deixar ao seu bel prazer. Não. O Senhor cuida de nós. Então, tudo aquilo que o Senhor nos chamar, tudo aquilo que ele pedir, entregue, faça o mais brevemente possível. Que você vai ver como o Senhor vai cuidar de você, da sua família, de tudo aquilo que ele tem para te oferecer muito maior do que aquilo que você retém na sua mão. Quando o Senhor chama, ele garante. Esses homens aqui aprenderam com Jesus,
Viveram, sofreram, morreram mortes pesadas, mas tiveram, além do seu reconhecimento nesse mundo, o seu galardão celestial. Amém? Vou passar para o irmão Isaías. Amém, professor. Muito interessante. Muito interessante a sua fala, a sua dissertação sobre o texto, da importância que tem de nós obedecermos, né, o chamado do Senhor. E eu poderia aqui perguntar aos amados irmãos como foi a sua conversão, né? Umas foram mais miraculosas, outras foram mais tranquilas, mas é importante que todos nós estamos aqui. E agora vamos abrir para as perguntas e as considerações. Temos aqui o irmão Mário, o irmão Vani, a irmã Patrícia, Jacira, o Felipe Araújo. Alguém tem algum algo a falar, a perguntar? Porque eu tenho, hein? Como sempre eu tenho. Vamos lá, gente, está aberta a oportunidade. Na verdade, eu gostaria de fazer uma pergunta ao Isaías. Por favor. Eu gostaria de saber como se aproximar mais aí da presença do Espírito Santo. Sim. Por favor, professor. Essa é uma pergunta muito interessante, né? É uma pergunta que demonstra assim o desejo de fato do nosso coração, né? Como a gente pode ter uma intimidade com o Espírito Santo, se aproximar do Espírito Santo. Então, eu vejo assim, Felipe, foi o Felipe que perguntou, né? É o Felipe. Isso. Eu vejo assim, Felipe, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que mais do que eu e você desejarmos a presença do Espírito, é Ele que deseja a nossa vida, né? Isso a gente tem que ter consciência, que isso não vai ser algo forçoso, muito pelo contrário. Isso é mais uma resposta a Deus do que uma busca a nós. O texto bíblico vai sempre enfatizar que nós devemos nos encher do Espírito, né? Enchei-vos do Espírito. É um ato contínuo. Então, como isso aí se dá? Biblicamente, a gente verifica que esse enchimento do Espírito é, de fato, pelo conhecimento da palavra de Deus, pela meditação na palavra de Deus e pela oração sincera, né? Que são as duas ferramentas aí de Deus. Quando Pedro, ali em Atos 6, ele tinha uma demanda para resolver, junto aí dos irmãos na igreja chamada assim primitiva, ele disse o seguinte: olha, nós não vamos resolver essa questão não, vocês escolhem aí 7 pessoas de boa reputação, cheias do Espírito Santo de sabedoria para resolver esse negócio. Nós, né, no caso ali eram os irmãos, os apóstolos, nós vamos nos dedicar à oração e ao ministério da palavra. Então, essas duas pernas da vida cristã, né? Se você tirar uma, vai ficar capenga. É a oração e o ministério da palavra. Isso vai nos tornar esse enchimento do Espírito. E nesse enchimento do Espírito, o interessante é que, para que ele ocorra mais disso, o que tem que haver? Um transbordamento. No reino de Deus, para que nós tenhamos, nós precisamos dar. Então, para que eu vou orar e para que eu vou conhecer a palavra? Para que eu possa derramar isso na vida do próximo, na vida dos irmãos. Por isso que a gente fala da comunhão, né? Quando a gente vive em amor, quando a gente vive em comunhão, quando a gente vive segundo a palavra de Deus, esse enchimento do Espírito ele é contínuo. Olha só, o texto de Atos 10, 38. Quando Pedro ele vai resumir exatamente essa palavra aqui que a gente está na lição de hoje, o programa de Jesus. Aqui em Marcos é dessa forma. Mas se você for em Atos, tem um discurso de Pedro lá, que Lucas registra, que ele resume de uma maneira muito excelente qual que era esse programa de Jesus. É dito assim, Atos 10, 38. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. É exatamente o seu ponto. É o enchimento do Espírito. O qual, olha o resultado, andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, esse enchimento do Espírito, ele é a vontade de Deus.
É algo que você pode orar com absoluta certeza. Você não tem que questionar, você não tem que ficar com medo, não tem que perguntar se é a vontade de Deus. Isso está declarado na palavra de Deus, que é a vontade dele te encher com o Espírito. Para quê? Não é só para a gente falar em línguas no quarto, não é só para a gente ter êxtase e revelações, mas é que para a gente possa viver essa realidade de Cristo na vida das pessoas, em todas as áreas, ajudando as pessoas, orando por elas, ouvindo as pessoas, né? Tendo amizade, tendo relacionamento, aí isso vai fluir. E lembrando, o enchimento do Espírito, ele não é algo muito miraculoso como as pessoas colocam, né? Ah, eu vou ter um arrebatamento de sentidos, eu vou ser jogado de um lado para o outro, eu vou sentir uma tremedeira. Isso pode acontecer? Pode, mas não é via de regra. O enchimento do Espírito é aquele resultado que vai mostrar o fruto. Você vai ser uma pessoa alegre, você vai ser uma pessoa pacífica, você vai ser uma pessoa benigna, uma pessoa perdoadora, uma pessoa amorosa. Você vai levar isso aí no seu dia a dia. As pessoas vão olhar e falar assim, poxa, o Felipe tem algo diferente. O Felipe, ele reage de maneira diferente. A gente traz uns problemas para ele, ele não explode, ele não fica temeroso com as pessoas. O que que o Felipe tem? O que que o Isaías tem? O que que a Patrícia tem de diferente? O que que essas pessoas, o que que eles têm que tá todo mundo aí desesperado com o futuro, com questão de guerra, de economia, que não consegue comprar o café, não consegue comprar a carne. Você não vê eles reclamando, você não vê eles desesperados igual o mundo, tá? Você vê sempre com paz, sempre com um sorriso, sempre dizendo que as coisas vão melhorar, para a gente ter fé em Deus. Isso é o resultado do enchimento do Espírito na prática. Amém? Amém, irmão Felipe? Amém. Uma resposta bem substanciosa. Por favor, irmão Mário, a irmã Patrícia, alguma pergunta? Vani, por favor. Tem uma pergunta. O pastor já falou, mas eu gostaria que ele falasse um pouquinho mais. O Marcos 1,15. Quando o Marcos diz assim: o tempo já está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Queria que eles falassem um pouco mais sobre isso. Ele já falou, mas eu gostaria que ele falasse um pouco mais. Amém. E por ser uma gravação, irmã Jacira, eu vou usar a sua pergunta para acrescentar mais coisa ao professor. Esse tempo está cumprido, professor. Dá muito respaldo às pessoas dizerem que usar esse texto e dizer, ó, Jesus já está voltando, olha a guerra da Ucrânia aí, olha a Covid aí, ó, olha aí os hospitais estão cheios, olha aí, Jesus está voltando, olha lá, cuidado, hein? Vamos se preocupar em manter a nossa salvação, hein? É isso mesmo, professor? É isso mesmo, professor? Exato. É bem interessante. Então vamos lá, em cada cláusula que a irmã Jacira colocou aí para a gente, né? O tempo está cumprido. Ele está cumprido em qual época, né? Não é hoje, é quando ele está anunciando. Então, que tempo é esse? Esse é o chamado tempo escatológico, que eles dizem, né? É o tempo da visitação de Deus. Então, houve a expectativa. Quando que Deus vai visitar o seu povo? Quando vai se cumprir essa expectativa? Quando que nós vamos ver a chegada de Deus entre o povo? Então, quando ele fala assim, o tempo já se cumpriu, o que significa isso? Que toda aquela expectativa que nós chamamos de Antigo Testamento, né? Todas as profecias do Antigo Testamento, tudo aquilo que o povo tinha como desejo, se cumpriu. Chegou o momento definitivo. Então, a vinda de Jesus é o cumprimento de tudo aquilo que se esperava de Deus ou em Deus diante do povo. Então, ele cumpre isso. O tempo chegou. Cumpre no Messias. Cumpre no Messias. Tudo que vocês esperavam agora. Esse é o momento de tudo aquilo que vocês esperavam. Então, é agora. O tempo se cumpriu. Claro, como o irmão Isaías falou, não tem como isso apontar para hoje. Não tem nada a ver com essa pregação de que a volta de Jesus, por causa da guerra na Ucrânia, nada disso. Ali era o momento da visitação de Deus. Deus estava visitando o seu povo. Por isso que no outro evangelho ele vai dizer,
o povo que andava em trevas viu a grande luz. Ou seja, Deus visitou o seu povo agora, através de Jesus. Então, o tempo se cumpriu. Toda aquela expectativa, tudo aquilo que foi anunciado, tudo aquilo que era desejado pelo povo, chegou ao momento do cumprimento. E ele se cumpre em Jesus. O reino de Deus, o reinado de Deus se aproximou. Então, o que é o reinado de Deus? É a forma de Deus agir. Agora o governo está em Deus. Nós vamos viver segundo o padrão de Deus. O que eles entendiam que era isso? E aí que vai ter uma frustração da expectativa deles. Não é que Deus falhou. O problema é que a expectativa deles com relação ao reino de Deus foi frustrada. Porque o que eles pensavam que era o reino de Deus? Que o reino de Deus seria algo que ele colocaria aqui na terra, que destruiria os outros reinos. Assim como Davi fazia. Era uma expectativa terrena. Então, Deus, quando visitar o povo, ele vai trazer o seu Messias. O seu Messias vai ser um rei guerreiro que vai tirar de nós, assim, do nosso campo, da nossa terra, todo o exército inimigo. Então, havia essa expectativa. O próprio João Batista também examinava assim. Só que Jesus veio mostrar que o reino de Deus não é dessa dimensão. Quando ele esteve diante de Pilatos, Pilatos vai zombar dele, né, falando se ele era rei e tal. E naquele diálogo com Pilatos, ele fala, se o meu reino fosse daqui, eu ordenaria meu pai para enviar os seus anjos. E aí eles tomariam isso aqui, eles me defenderiam. O reino de Deus não é daqui. O reino de Deus atua aqui. Mas o reino de Deus é do céu, ele é celestial. A origem dele é celestial. Ele tem esse governo dele aqui. E aonde que esse reino de Deus se manifesta? Na igreja. A igreja, ela manifesta o reino de Deus. Ela tem que espalhar o reino de Deus por todo mundo. Por isso que no final dos evangelhos, vocês vão ler. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ide às nações. Então, ou seja, tem que levar essa boa notícia para o mundo todo. Por quê? A igreja, ela é a agência do reino de Deus. O governo de Deus, ele é encontrado onde? Na vida da igreja. E a igreja tem que expandir isso para todas as nações. Convertam-se, né? Arrependam-se, mudem de mente. Então a gente agora tem que enxergar as coisas do jeito que Deus enxerga. Então pensa, tira o foco de que conversão seja assim, eu estava perdido, Jesus me encontrou. Isso ocorre? Isso ocorre. Mas pensa nessas palavras naquele contexto da época. Ó, vocês têm que mudar a mentalidade de vocês. Vocês não podem pensar como vocês estão pensando. Tem que mudar a mente. Tem que olhar as coisas agora da maneira que Deus enxerga. Esse é o arrependimento. É falar assim, ó, eu vou sair de mim para agir no outro. O que é a conversão? É tirar o foco de mim. Você pode ver que sempre quando se coloca algo em oposição ao reino de Deus, é sempre algo que é em meu favor. Quando Paulo fala, porque surgirão nos últimos dias, qual que é a primeira característica dos homens ali? Homens amantes de si mesmos, homens egoístas. O evangelho é o oposto disso. O evangelho é não mais eu, mais Cristo. O evangelho agora não é mais o meu pão, o evangelho agora é o pão nosso. Né? Então, o evangelho é eu tirar o foco de mim e colocar o foco no outro. Paulo fala assim, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere o outro superior a si. Esse é o evangelho. Então, eu tiro o foco de mim e coloco o foco no outro. Você já pensou o resultado prático disso? Se todas as pessoas agissem assim, haveria guerras, haveria problemas, haveria disputas no mundo? Não haveria. Por que tem tudo isso? Porque tem o egoísmo. Eu quero prevalecer, eu quero ter dinheiro, eu quero eu. Quando não sou mais eu, mas é Cristo, não tem mais isso. Então, os problemas do mundo estariam resolvidos. Os nossos problemas estariam resolvidos. Pode ver, quais são os nossos problemas? Se você pegar aí os seus problemas que você enfrenta hoje, onde que está a raiz do problema? Em mim. Na busca do meu interesse, na busca do meu prazer. Pode olhar. As nossas dívidas foram contraídas como, em raras exceções, foi para atender alguém. Existe? Existe. Mas são coisas raras. Geralmente a pessoa perde a mão onde? Buscando evoluir. Ah, eu estou fazendo isso aqui para avançar, mas é agora, é a hora de fazer?
Ah, porque eu quero ter um carro melhor, uma casa melhor, eu quero comprar algo. É sempre uma vida voltada para si mesmo. E quando você busca isso, você vai se deparar com um mamon. E aí Jesus falou, não dá para servir a dois senhores. Então tem que mudar a mente. Tem que falar assim, ó, foco não sou mais eu. Qual que é a grande mensagem do evangelho? Qual que é a grande mudança do evangelho? É que o evangelho é uma libertação de mim mesmo. Eu fui crucificado com Cristo, graças a Deus. Eu me libertei do meu pior inimigo, que sou eu mesmo. Meus problemas estão em mim. Então, quando eu morri com Cristo, quando agora eu não tenho mais valor nenhum, que eu entendi que o que valoriza é Cristo, aí eu estou liberto, eu estou livre, eu estou feliz, eu estou alegre. Por quê? A necessidade de eu me bastar, de eu querer as coisas para mim, acabou. A necessidade de eu querer ser melhor que as pessoas, acabou. A necessidade de eu querer mostrar para as pessoas que eu sou alguém, acabou. Então, os meus problemas acabaram. A minha vida agora é uma vida livre. Porque eu sigo o padrão de Jesus. Jesus nunca fez algo para se mostrar. Ele nunca fez algo para provar nada para ninguém. Ele fazia a vontade do Pai. E aí, qual que é a última cláusula que a irmã Jacília falou? Acreditem na boa notícia. Né? Creiam na boa notícia. Tudo que Jesus falou é a verdade. Ele é a própria verdade. A boa notícia é essa: eu não preciso ser escravo de mais nada. Nem escravo do pecado, nem escravo do mundo, nem escravo do meu ego, dos meus desejos, de Satanás, de ninguém. O evangelho é uma boa notícia de libertação. Por onde Jesus passava, ele libertava as pessoas, seja de espíritos malignos, seja de enfermidades, seja de problemas sociais. Jesus veio trazer vida e vida e abundância. E essa é a boa notícia do evangelho. É a libertação plena, libertação total. Amém. Louvado seja Deus. Tem uma pergunta aí do nosso irmão Mário, mas Amém. obrigado, irmã Jacira. Tem uma pergunta do nosso amado irmão Mário. Eu não sei se é da esposa dele ou dele, mas vamos lá. O Vanir está aqui, Wilton. Por favor, Vanir, faça uma pergunta logo após nosso irmão Mário com a contribuição. Por favor, Vanir. Vanir, fala mais alto. Fala mais alto um pouquinho. Tu tá com fone? Tira o fone. Desliguei. Ah, melhorou. Agora sim. Melhorou? Aqui na minha sala. Ah, tá. Então, deixa. Você quer responder o dele primeiro, do irmão? Responde. Pois não. Tá bom, então. Professor, vamos lá. A pergunta do nosso querido irmão Mário. É interessante aqui. O batismo de João era um batismo de confissão e arrependimento de pecados. O que Jesus fazia lá? O que estava fazendo lá na água? Jesus tinha pecado? Aquele que não tinha pecados se fez pecado por nós. Jesus, naquela água, estava confessando os pecados, mas não os dele. Está confessando os meus e os seus pecados. Junto com Cristo, todos nós fomos batizados naquela água. Continuando. Para arrependimento e confissão de pecado. Entenda a bondade de Deus, já é meio caminho para se aproximar de Deus. Me corrija se eu estiver errado, pensando errado, por gentileza. Amém. Ali, ó, o irmão Mário está com a Patrícia ali, com a biblioteca ali deles, né? Aí, ó. Benção. Eu consegui chegar aqui hoje, em casa, graças a Deus. Depois eu quero fazer um pedido. É isso mesmo que ele colocou aí. É uma identificação com a humanidade, né? Jesus era tão maravilhoso que mesmo ele não tendo pecado, ele se identifica ali com a humanidade, né? Tanto é que João não quer batizá-lo, ele fala assim, não, vamos cumprir a justiça. Era um ato de identificação com a humanidade. O autor aos Hebreus, ele fala sobre isso, né? Porque ele diz que Jesus, semelhante a nós, sem pecado. E o batismo de João era para arrependimento de pecados, exatamente. Então, parece um paradoxo, né? Como é que alguém que não tem pecado vai passar pelo batismo? Já que ele não tem pecado. Mas esse rito de iniciação ali mostrava a identificação de Jesus com os pecadores, né? Era algo que ele nunca se excluiu. Jesus nunca se excluiu de nada da humanidade. Ele sofreu as mesmas misérias que a gente. Por isso que o irmão colocou, né? Entendendo a bondade de Deus já é meio
caminho para se aproximar de Deus. Exatamente. Porque se nós fôssemos cumprir regras, ninguém cumpriria. Se nós fôssemos seguir as ordenanças, aí botar algumas práticas para nós, ninguém passaria. O reino de Deus é recebido dessa forma aí que o irmão colocou. Livremente. Senhor, eu recebo, eu creio. Eu aceito isso. Eu aceito que eu sou um pecador. Eu aceito que eu preciso do Senhor. Eu aceito que eu preciso mudar a minha mente. Eu estou aqui, Senhor, aberto para isso. Eu não tenho força nenhuma nem para confessar nada. Então, eu já me abrindo para o reino de Deus, é o que basta. Se você olhar o texto bíblico desse chamamento aqui, olha que era coisa simples. Jesus falava assim, vem, me segue. Não tinha que fazer uma confissão ali, não tinha que chegar e falar que Jesus era plenamente Deus, plenamente homem, que ele... Levantar a mão, e tinha que ajoelhar, alguém tinha que orar. Era o chamamento. Jesus, ele chama para a gente acompanhar ele na vida. Vem, que eu vou fazer você ser pescador de homem. Anda comigo. Esse é o chamado do evangelho todos os dias. Vamos andar com Jesus, aprendendo com os irmãos, caminhando em amor, um ajudando o outro. Esse é o evangelho. Eles deixaram de pescar os peixes para a morte e começaram a pescar homens mortos para viverem, né? Não sei quem falou isso. Exato. Tem alguém que falou isso, que eles deixaram de pescar peixes vivos para morrerem. Isso. E homens mortos para viverem. Para viverem. Isso aí. Ou vice-versa, um lance assim. É Isso aí. interessante, professor, antes do Vani fazer a pergunta dele, essa realidade que nós temos de morrer para Cristo, né? De viver ele, deixar de ter livre-arbítrio, não é isso? Nós não temos mais livre-arbítrio, não fazemos mais o que queremos. Exato. Isso é diferente do evangelho e do entendimento que se tem hoje, como naquela época, né? Que o homem queria conquistar, queria ganhar governo, queria dominar. Exato. Colocar a igreja para defender a família, os bons costumes. Temos que ser prefeito, temos que ser governadores, temos que ser presidente para acabar com tudo que está contrário ao que nós pensamos. É o dia do juízo, né? Que Isaías fala e que Jesus não fala, não é isso? Então é interessante o que o professor falou. Olha que legal isso aí, Zé. É só você pensar num ponto só. Se Jesus ele está chamando você para segui-lo, você tem que fazer o quê? Ir atrás dele. Exatamente. Então, como é que eu posso dar para ele o plano? Como é que eu posso dizer para ele assim, ó, eu quero que o senhor faça isso, isso, isso? É o contrário. Se ele está falando assim, você vai me seguir? Eu vou seguir, então eu vou atrás dele. Eu tenho que seguir a jornada dele, não a minha. Tem outro caminho. Eu não vou por outro caminho. Eu não vou estabelecer para ele e falar assim, ó, Senhor, eu quero que o senhor faça isso, 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 isso na minha vida. Não é isso. Evangelho é o encontro como Paulo teve, que ele falou assim, quem é o Senhor? O que o senhor quer que eu faça? Isso é evangelho. Amém. É ele que determina, não sou eu. Amém. Vani, vamos lá, Vani. Oi, tá me ouvindo? Muito bem. Tá bom. Vocês acabaram de fazer o comentário aí, né? A respeito dele chamar os discípulos para serem... chamarem eles e ele falou para eles que eles seriam pescadores de homem a partir daquele momento. A gente vê muita confusão nesse chamado nos dias de hoje, né? Tem muita gente que faz confusão, né? Quando você chama alguém e fala assim, nós precisamos fazer alguma obra. Jesus ele tinha uma grande obra a fazer, né? E aí chega na hora de fazer, há uma confusão, porque a pessoa fica assim, mas fazer o quê? Aí tem gente que acha que é você conseguir juntar o máximo de pessoas possível, né? Isso aí que a gente tem visto por aí, né? E o que a gente percebe aqui no texto
é que Jesus ele tinha uma obra de fato para fazer, e a gente até faz congresso falando sobre metanoia, sobre essas questões todas aí, né? Mas a gente tem dificuldade de entender que pesca de homem seria essa, o que teria que fazer de fato. E aí, professor, que tipo de pesca era essa? A gente já sabe, mas a gente acabou de falar aqui, a gente falou de metanoia, a gente falou de transformação de mente, mas existem pessoas que ainda têm dificuldade de entender isso. Ela acha que é juntar pessoas. Sem dúvida. Aquele congresso que tem aquele tema lá que o Wilton já pregou muito. Sem dúvida. O que acontece aí? É uma questão de entendimento mesmo, Vani. As pessoas acham que fazer a obra de Deus é você trabalhar em prol de uma organização, né? Primeiro que obra de Deus, lá no Evangelho de João, é bem interessante, é crer em Jesus, né? Lá em João 6, os religiosos perguntam: o que faremos para realizar as obras de Deus? Aí Jesus fala assim: a obra de Deus é uma só, crer naquele que ele enviou. Então, o trabalho de Deus é esse, é Cristo. Então, essa pescaria para Jesus, o que é? É levar as pessoas para Cristo, tirar as pessoas do estado que elas estão, do sofrimento que elas passam e levá-las para Cristo. Na mentalidade religiosa, levar para Cristo virou levar para uma denominação, levar para uma religião. E a partir daí é só afastamento do evangelho. É só coisa que não bate. É isso. Exatamente. Vamos lá. A esposa do irmão Mário queria uma outra pergunta. Vanita, a irmã Patrícia. Por favor, Patrícia. Pai do Senhor, irmãos. Paz, Patrícia. Eu tento muito. Oi? Pode falar. Pai do Senhor. Eu tento muito praticar o fruto do Espírito, que já foi falado aí, né? Paciência, longanimidade, esperança. E essa semana eu tive que ter o fruto da paciência, da sabedoria, todos eles, porque eu fui excluída de uma festa. Todo mundo sabia da festa, eu fui saber 2 dias antes. Aí eu fui sondar a pessoa, né? Aí falei: fulana, o aniversário da fulana é domingo, né? Ela, é. Não, ela disfarçava depois. Aí ela disfarçava, desconversava. Eu falei assim: mas ela vai fazer 15 anos domingo? Ela, Patrícia, vai sim, me desculpe, eu não pude te chamar. Aí falou porque não podia chamar lá, né? E eu achei uma desconversa dela, porque aconteceu comigo, mas eu fiz a minha filha chamar, porque as duas, a minha filha com a filha dela, então são um pouco brigadas. Desde bebezinho são amigas. Aí, mesmo assim, eu falei: Thalita, eu vou chamar ela assim, que tenho muita consideração com ela, assim, com o esposo dela. Quem faz a festa sou eu, quem está fazendo a festa sou eu. Aí ela chamou, foram para a festa, se divertiram na festa. Aí, quando foi agora, semana passada, que já era a festa da menina dela de 15 anos, fui barrada da festa. Mas aí a minha amiga falou assim, por que você não falou nada? Eu falei assim, não, eu falei que tudo bem. Ela, você me desculpe, porque eu não vou chamar, porque a Julinha vai ficar sem jeito, que a Thalita tá lá, não vai ficar à vontade. Aí eu, aham. Aí eu falei: tá bom, tá desculpado, tudo bem, a vida segue. Ela continua a amizade da gente, ele continua. Ficou um negócio aqui dentro assim, mas depois eu fui orar a Deus, foi saindo. Agora, se eu encontrar ela, vai ser tudo normal, mas ficou aqui dentro assim. Mas eu fui e falei assim, aí a minha amiga também foi na festa, falou assim: por que você não falou isso? Eu falei: não, eu não iria falar. Ela, mas se fosse eu falei: mas a gente é cristã, ela não é. A gente é cristão, ela não é. Ela é católica, como é que a gente vai ganhar ela? Eu não podia falar essas coisas que você está falando com ela. Ah, mas se eu falava isso, falava aquilo. Eu falei: não, eu falei tudo bem, e depois que a gente se encontrasse, ia ficar tudo bem. Ela, não, eu cortava a amizade dela na hora. Aí eu falei assim: não, quando Jesus está no barco, o Espírito Santo, a gente tem que ser diferente.
Tem que fazer diferente no trabalho, na faculdade, em casa. Vem uma coisa assim, vem aqui na ponta da língua, tanta coisa para falar, mas a gente engole aquilo ali. Então, por que você foi na minha festa? Vontade de falar assim, por que você foi na minha festa? Mas não falei, não. Mas, ó, eu falei, se eu fizesse a festa de novo, eu chamava vocês tudo de novo. Eu falei assim com ela. Eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Aí, até agora, eu ainda não falei com ela, nem ela me viu ainda. Mas quando eu a ver, vai ficar a mesma coisa, porque eu tento usar, sabe, o fruto do Espírito toda vez, todos os lugares que eu estou, porque se for da nossa carne, a gente faz besteira. Mas a gente é uma nova pessoa, uma nova criatura. Então, a gente tem que sair dessa situação com Cristo não envergonhando Cristo. Olhando para o celular. Amém. É verdade. Por favor, professor. É verdade. Na pele, o fruto do Espírito, né? Exato. Porque é uma coisa prática, né? A vida cristã ela é prática, ela se apresenta aí durante todo o nosso dia. Então, tem situações que são colocadas diante de nós, que é a prova, né? Para você viver de fato o evangelho. Exatamente. É o cotidiano. É o cotidiano. Amém. É isso aí Amém. mesmo. Patrícia, muito obrigado pela sua participação. Amém. Chegou o Márcio aí e vamos lá, 10 horas, 10h03. Professor, o nosso amado irmão Felipe Araújo, Sim. a esposa do irmão Mário quer fazer uma pergunta, não quer? Já foi, ela falou aí, né? Sou eu. É a Patrícia, a esposa dele é a Patrícia. A Patrícia que perguntou. É a esposa dele. A esposa... É que eu estou aqui dele hoje. A Patrícia é a esposa do irmão Mário. Exato, exato. Ah, tá. Desculpa. Amém. Louvado seja Deus. Vamos lá. A irmã Patrícia é amiga da irmã Cissa. Ou não? Não. Nunca conheço. Acho que não. Então é a outra Patrícia. É a outra Patrícia, tá falando, exatamente. É outra Patrícia. Amém. Isso aí. É outra. Vamos lá. O Wilton, para concluirmos aqui, o irmão Felipe Araújo, ele está com uma sede muito grande em Jesus, ele me faz várias perguntas, né, durante a semana, isso é muito bom. Ele está nesse momento aí de oração e palavra. Sim. E ele me fez uma pergunta e eu gostaria que o professor, antes da irmã Jacira fazer aquela leitura abençoada, ele fez uma pergunta a respeito de Efésios 6, professor. Sim. Efésios 6, onde fala ali do capacete, fala... Efésios 6, Isso. do 10 em diante, diz assim: e finalmente, irmãos meus, sede fortes do Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo, ficar firmes. Então, eu gostaria de aproveitar que o senhor pudesse falar algo a respeito desse versículo. O que fala sobre isso? Se é sobre o império, se é literal? Essa armadura aí, Isaías, ela é a armadura que a igreja veste. Seria como um guerreiro espiritual de Deus. É uma armadura corporativa. Então, não é individual, né? Não é individual, porque não tem como uma pessoa ir para uma guerra, concorda? A Concordo. pessoa só ir para a guerra, ela vai morrer, né? Diante de outro exército. Então, aí, ele fala de meus irmãos. Então, aonde que você encontra essa armadura? Isso aí é o corpo de Cristo, está vestido com isso. Então, você encontra isso no corpo de Cristo. Na comunhão da igreja, você obtém essa força toda. Por isso que a nossa vida ela não é individual. Eu não posso dizer assim, eu me vesti com toda essa armadura e vou para a batalha. Eu vou morrer. Como é que você vai batalhar sozinho contra o inferno, vamos chamar assim, né? O Satanás e seus demônios. Não tem como você sozinho ir nisso.
Então, é uma expressão corporativa. Tanto é que no verso 18, ele fala para orar por todos os santos, em toda a comunhão. Ele vai chamando para essa questão corporativa. Então, isso aí representa o quê? É a vestimenta que há, a armadura que há no corpo de Cristo. O corpo de Cristo é revestido com isso. E nós somos membros do corpo de Cristo, nós estamos aí, com essa armadura espiritual. Por isso que nós devemos sempre estar orando um pelos outros. Boa, boa. Muito obrigado, professor. Imagina. Alguém tem mais alguma consideração, alguma pergunta? Adorei a participação do irmão Mário, muito enriquecedora, da irmã Patrícia, da irmã do Vanir também. Josimar chegou agora. Sim. Josimar vai ficar suspenso, hein, Josimar? Vai. Não vai tomar ceia esse mês, não, hein? Josimar, chegou agora atrasado, Exato. vai ter que ir para o gabinete. E o irmão Felipe Araújo. Alguém tem alguma consideração? Felipe está satisfeito, Felipe, com a resposta? Tô sim, tô sim. É corporativa, não é individual. Exato. A esposa do irmão Mário quer falar algo, por favor. Eu tenho um outro. É que essa semana também, a gente foi no passeio da igreja, aí tinha um jovem lá falando que não tem a certeza da salvação dele. Aí eu expliquei a ele que a gente tem que ter a certeza, porque se a gente não tiver certeza, então toda a nossa caminhada vai ser em vão. Não Exato. pode. Então eu larguei tudo lá fora, renuncio, porque a gente renuncia todos os dias, tudo lá fora, porque é muita coisa, mas a gente se reveste, vai se revestindo e não querendo. Então, como é que eu não posso ter a certeza da minha salvação? Eu tenho que ter a certeza da minha salvação. Eu falei para ele, você tem que ter a certeza da sua salvação. Você não pode ficar com esse pensamento. Ele falou, eu sonho até comigo já lá no inferno. Eu falei, está repreendido no nome de Jesus. Misericórdia. Aceitou Jesus e vai ficar pensando que não tem certeza. Tem que fazer tudo, tem que fazer tudo direitinho, como o Senhor nos ensinou, amar o próximo, fazer as coisas tudo voltado à palavra de Deus e ter certeza. Senão a gente para de caminhar. Verdade. E aí, professor? Essa pessoa, ela já foi atingida pelo Evangelho de Jesus ou ela está na igreja e ainda não foi atingida? Não foi ainda Efésios 2, não é isso? É assim, Zé, aquela questão, a gente tem que ver, cada caso é um caso. Às vezes ela é uma pessoa salva, sim, só que ela tem dificuldade na palavra de Deus, ela ainda está olhando para ela mesma, ela ainda está compreendendo que a salvação dela depende dela, né? Isso não quer dizer que ela não seja salva, o que está precisando é de um aprimoramento na palavra de Deus. Ela tem que deixar de olhar para ela e olhar para a obra que Cristo realizou, entender o que é a graça de Deus. Aí, quando ela compreender isso, ela não vai mais ter dúvida acerca da salvação dela. Porque quando a pessoa ela olha e tem dúvida com relação à salvação, na verdade, o que ela está dizendo? A minha salvação está dependendo de mim. Porque se eu posso perder a minha salvação, é porque depende de mim. E eu falo para você, se dependesse de nós, todos nós perderíamos a nossa salvação, não tenha dúvida disso. A gente não perde a salvação porque ela não depende de nós, depende de Cristo. É uma obra de Cristo. O que nós começamos... Ô, Isaías, foi o que a gente começou hoje, né? Exatamente. Hã? Exatamente. Nós fazemos algo positivo para o reino porque nós somos salvos, não para sermos salvos. Não para sermos salvos. Ninguém evangeliza, ninguém foge, busca o fruto do Espírito, ninguém ora, jejua para ser salvo. Ninguém faz isso. Nós fazemos isso porque nós já fomos salvos. E o nosso pecado que nós vamos cometer amanhã, daqui a um mês, ele já foi perdoado na cruz do Calvário. Já foi perdoado. Entendeu? Aleluia, gente. Vamos lá, gente. Mais alguma consideração? Por mim, ficava aqui até meia-noite, que é gostoso demais falar de Jesus, aprender de Jesus. Então, eu queria terminar pedindo à irmã Jacira para ler a vivência
e convocar os amados irmãos a estarem aqui na próxima quinta-feira. Na próxima quinta-feira, estejam aqui todos juntos. Amanhã, no grupo Aprendizado Bíblico, nós iremos o professor vai passar o material de quinta-feira para você ler, dar uma estudada, para já vir para cá para perguntar, participar, tá bom? Oi, Isaías. Oi. Deixa eu só pedir. Por favor. Por favor. Desculpa ao pessoal aí, né, pela minha ausência. As quinta-feira para mim é muito difícil, né? O horário que eu pego no trabalho, daqui a pouco eu estou de pé, mais ou menos umas 2h30 da manhã, né? Aí essa hora mais ou menos eu já estou dormindo, mas eu falei para você que eu ia estar presente aqui, né? Amém. Tá bom? Me perdoe a ausência aí. Tá bom. Mas quando você está, a participação sempre é importante. Deus abençoe, então, a todos. Vamos lá, irmã Jacira, leia, por favor. Depois de ter lido o aprofundamento, tem de responder com suas palavras e partilhar com alguém a pergunta central de Marcos: quem é Jesus? Tente colocar-se no lugar de um desses primeiros discípulos chamados por Jesus. Descubra o que significa esse gesto, a boa notícia. Partilhe com alguém as dificuldades, o medo e a insegurança que temos em nós comprometer com Jesus. Será preciso deixar tudo para ser discípulo de Jesus? Veja se seu programa de vida coincide com o de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmã Jacira. Deus abençoe a senhora, tá bom? Amém. Vamos orar para terminar? Senhor, te louvamos na noite desse dia, te agradecemos pela vida do irmão Mário, da irmã Patrícia, do irmão Márcio, que chegou agora, o irmão Vanir, que acorda 2h da manhã e ainda está conosco aqui, o irmão Felipe Araújo, a irmã Jacira, o nosso professor. Senhor, guarda-nos, por favor, livra-nos de todo mal, que nós possamos estarmos nessa igreja fortificada, nessa igreja que usa o capacete da salvação, Amém, essa igreja poderosa, que as obras do inferno não conseguem detê-la. Por isso, Senhor, dê-nos uma sexta-feira abençoada, uma noite de quinta abençoada. Muito obrigado por tudo. Eu te peço, te agradeço. Amém e amém. Amém. Agora vamos para a cantina, que a irmã Patrícia trouxe empadão e a irmã Jacira trouxe suco de graviola. Oh, maravilha! Vamos para a cantina agora. Vamos. Eu adoro suco de graviola. Aí, tá vendo? Maravilha! Vamos lá para É preferido. Vamos lá para a cantina. Vamos! A Boa paz. noite, meus irmãos. Fica na paz aí. Até a próxima. Tchau.